O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos muitas atividades iniciando no nosso país, nesse dia de hoje, comemorações, né? Nós, com esta celebração, iniciamos já este ano litúrgico, já chegando no tempo do Advento, terminando um ano e já começando outro. Também nós hoje celebramos o Dia da Consciência Negra, tão importante para nós. Podemos refletir, fazer esta memória de racismo, de preconceito em nosso país e modificar isto com outras atitudes, outras ações. Então, nós temos muitas atividades. Iniciou também hoje no mundo, iniciou a Copa do Mundo. Estamos já nessa torcida pelo nosso país mais uma vez, para ser campeão, tudo isto. Então, realmente hoje, grandes atividades. E em nossa igreja, celebramos Cristo Rei, novamente, com esta oportunidade de celebrar Cristo Rei. E aqui no nosso país, nós também hoje iniciamos o ano vocacional. Já é a terceira vez que a CNBB escolhe para que a gente possa refletir sobre as vocações em nosso país. E agora nós estamos novamente com este ano vocacional, começou hoje e vai até o próximo dia 26 de novembro do ano que vem. Então, mais um ano todo para refletir sobre as diversas vocações, tantos aspectos bonitos de vocação dentro da igreja. A vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida dos leigos e leigas, das pessoas engajadas, das pastorais, dos movimentos, dos ministérios, como os ministros ordinários da Sagrada Eucaristia, dos leitores e tantos outros serviços, ministérios dentro da nossa igreja. Tudo isso é vocação. Vocação de ser pai, mãe e todas as vocações, né, que Deus nos oferece a cada um, e a pessoa responde com generosidade a sua vocação. Então vamos, neste ano, estar falando das vocações, mais uma vez, recordando isto aqui no nosso país. Para este ano, foi escolhido então como tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Está aí para nosso olhar, justamente aquilo que nós vamos estar mostrando, o quadro para as reflexões. Temos o coração, a cruz, lá está a chama, né, justamente nos lembrando corações ardentes, todo esse vigor do nosso coração, da nossa vocação, e os pés, né, pés
a caminho, dá esta ideia de caminhada, né? O pé ali é de Nosso Senhor, está lá com a marca do prego, realmente bastante visível para a nossa compreensão. Ainda vamos ter muitas oportunidades de falar sobre isto. E hoje nós celebramos então Cristo Rei, o Evangelho nos ajudou nisto, para esta nossa celebração nesse dia de hoje, o qual celebramos Cristo Rei. Quando nós celebramos esse Cristo Rei, em que nós pensamos, né, nesse Evangelho? Os chefes zombavam de Nosso Senhor, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. O que significa este salvar? Muitas vezes nós usamos esta palavra na própria linguagem comum, no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, quando nós temos alguma coisa que escrevemos ali no nosso computador, então salvamos aquele arquivo dentro do computador. Usamos a palavra salvar. Também, muitas vezes, quando um time, né, de futebol ou de vôlei ou qualquer outro, dentro do campeonato, está embaixo na tabela, vai cair para a segunda divisão, ou ainda mais para baixo ainda, aí finalmente no último jogo consegue recuperar, então ele salvou. Também utilizamos essa mesma palavra, e aí os torcedores ficam tranquilos em relação a isto, né? Lá na escola, no nosso colégio Santo Antônio, muitas vezes eu vejo lá no tempo de prova, né? Ou então em outro momento o professor chega na sala para fazer perguntas para os alunos e assim por diante, e às vezes quando não pergunta, aquele aluno fica aliviado, né? Salvei, não me escolheu dessa vez, né? Porque às vezes não sabia a resposta, então salvou, né? Então utilizamos essa mesma palavra, salvar. E assim utilizamos em diversos modos, né? De diversas formas, mas sempre olhando para nós, olhando para o nosso bem, para a nossa imagem, né? Não é bom para a nossa imagem que o nosso time caia, não é bom para a nossa imagem que a gente não tenha a resposta que nos foi perguntado, não é bom para a nossa imagem, né, que às vezes nós não conseguimos salvar aquele documento, perdemos aquele documento no computador, por motivo qualquer. Então, sempre está ligado nessa questão da imagem, ou seja, esta imagem que é nossa. E nós, às vezes, olhamos para isto porque queremos ser os donos da nossa vida. E por isto não olhamos com clareza para as situações à nossa volta. E ao celebrarmos esse Cristo Rei, durante esses dias que antecederam esta festa de hoje, esta solenidade de hoje, de Cristo Rei, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, coloquei alguns desenhos para nos ajudar justamente a poder nos preparar para esse dia de hoje, para mostrar esse reinado de Deus. E a primeira característica é justamente esta: um rei que ama. Essa é uma grande diferença dos reinados que nós conhecemos, né? Porque se nós olhamos à nossa volta, nosso Senhor, Ele interpretou esta palavra salvação de uma outra forma, justamente porque Ele mostrou essa diferença, né, que é esta forma de compreender esta realeza de nosso Senhor. Porque Jesus é um rei que ama, Ele se doa, Ele insiste com os seus discípulos para que coloquem em prática o amor. Logo já nos vem justamente tantos textos bíblicos que nos falam sobre isso. Nosso Senhor diz: ama o outro como a si mesmo, faça o melhor possível para outra pessoa, ame a outra pessoa, ainda que ela te deseje coisas más, ainda que ela te faça alguma coisa má para você, ame a outra pessoa. E é isso que nosso Senhor fez com a sua vida, nos ensinando não apenas com palavras, mas com gestos concretos. E então nós aprendemos que esse reinado de Deus é um reinado diferente. E esse reinado é diferente porque é um rei que ama, né? Um rei
que quer salvar não a si próprio, mas um rei que quer salvar o outro. Por isso que ele interpreta essa palavra salvação de uma forma diferente. Não para si, não para sua própria imagem, mas para ajudar o outro, para justamente poder salvar a outra pessoa. Então, realmente, aqui nós compreendemos este rei, que é um rei que ama. Uma outra característica diferente que podemos ver de nosso Senhor é justamente que ele é um rei servidor. Ele tem esse olhar para outra pessoa. Nosso Senhor, realmente, ele faz com que as pessoas olhem para si. Temos este evangelho de hoje, este homem que está ali crucificado com nosso Senhor, ele olhar para si, para a salvação, para a sua conversão, para a sua mudança. Então, de fato, é importante que nosso Senhor dá isto para outra pessoa, para a salvação, porque ele ama e ele serve. Claramente nós vamos lembrar, na Quinta-feira Santa, quando nosso Senhor lava os pés dos seus discípulos, como está aí nos ajudando esta foto. Ou seja, é esse grande momento do servidor. Ele não quer ser servido, mas ele serve. Ou seja, ele se coloca como escravo, fazendo o melhor para outra pessoa. E é isso que ele ensina aos seus discípulos. É esse grande gesto de despojamento, de não olhar para si, mas querer que o outro se salve e ajudar o outro da melhor forma possível. Por isso, servidor, se coloca realmente como servidor, demonstra este serviço para o outro. Neste evangelho, aqui vamos perceber que as pessoas que estavam ali, elas olhavam para esse acontecimento, e faziam estas brincadeiras, gozações com nosso Senhor, Isto é insistido aqui nesse evangelho, e vamos realmente percebendo isto. Mas o mais importante é justamente que nosso Senhor se coloca como servo, como aquele que não olha para si, mas quer a salvação da outra pessoa. Um terceiro e último aspecto é que é um rei diferente. Um rei que se doa para a cruz, para esta salvação. Então é um rei diferente, porque agora ele não está apenas olhando para si, não está obcecado pelo seu ego, ele não é escravo das expectativas das outras pessoas, daquilo que as outras pessoas querem que ele seja. Porque vocês se lembram, na mentalidade hebreia, o tipo de rei era um rei diferente. Eles tinham uma expectativa de um rei, como a gente comumente sabemos, sentado ali no seu trono, as pessoas servindo, ele comandando, tirando o povo hebreu da escravidão ali dos romanos com liberdade, e agora esse rei para governar. Então esta característica aí que todos tinham em mente e que às vezes nós também temos como qualquer outro reinado. Mas nosso Senhor, ele é diferente porque ele não está preso nessas expectativas das outras pessoas. Ele não está preocupado consigo, mas com a salvação do outro. Por isso que ele se doa na cruz. Por isso que não há reação do Senhor nesse processo injusto, nessa condenação injusta na qual ele é submetido, mas ele se entrega. Ele se entrega por amor, por ser servo, para mostrar este caminho de perfeição para nós. Então ele é justamente um homem livre. Ele esvazia-se a si mesmo para nos dar a vida e vida eterna. Então ele não está olhando apenas para essas expectativas das pessoas, mas ele antes olha para o outro. Ele ora para a salvação da outra pessoa. Por isso é um rei diferente, Um rei diferente e um rei que nos mostra esse caminho de encontro com
Deus, para nos libertar dessa escravidão que muitas vezes nós estamos, né? Essa escravidão de viver obcecado pelas expectativas das outras pessoas, o que as outras pessoas vão pensar, né? Esta forma, portanto, de olhar apenas para a sua própria confiança. Por isto, nosso Senhor confia em Deus Pai. Ele se entrega na cruz, né? Quem confia, né, se entrega. E é isso que nosso Senhor faz. Ele se joga nas mãos de Deus Pai, porque tem confiança. E assim também ele reconhece que precisa de Deus, né, e que não pode fazer isto sozinho. Deus age e o salva. Assim como faz também aquele ladrão, né? Ele percebe isto e não consegue ficar se salvar sozinho. Precisa de nosso Senhor. Lembra-te de mim quando estiveres lá no paraíso. Ou seja, precisa do Senhor para salvar-se. É este gesto do Senhor que nos mostra esse rei diferente. Contraria realmente as nossas expectativas, né? Que não é um rei que está lá sentado grandemente no seu trono, mas um rei que nos mostra que é preciso esvaziar-se de si mesmo. É um rei que ama, é um rei que é servo e é um rei que é diferente. Por isto, ao celebrarmos hoje esse Cristo Rei, né, é um rei que é diferente. E é um rei que nos mostra justamente esse reinado de Deus que já acontece entre nós. Um reinado que depende das nossas ações, que depende das nossas atitudes. Então, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, sobre como podemos colocar em prática realmente esse reinado de Deus. Você é livre para entregar a sua vida a nosso Senhor, ou você ainda está escravo das expectativas das outras pessoas? É preciso ganhar essa liberdade para caminhar com o Senhor, para se colocar no serviço do Senhor. Vamos hoje na nossa meditação, podemos pensar sobre isto, né? Você que às vezes está tentando salvar a sua imagem de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Tentando salvar uma imagem, criando às vezes uma máscara, né? Para se relacionar com as outras pessoas. Isso às vezes pode te custar muito caro, porque te afasta da presença de Deus. É com liberdade que nós seguimos nosso Senhor. O reinado do Senhor é um reinado diferente. Este nosso rei é um rei que ama, é um rei que é servo e é um reinado diferente. Então que nós possamos fazer um bom encontro com nosso Senhor. Paz e bem. Paz e bem. Creio em